Ney Paiva, que vai também nos esclarecer a respeito de todos esses trâmites que estão acontecendo aqui na Câmara de Vereadores de Brejinho de Nazaré. Vereador, o senhor pode então nos explicar a respeito, eu acabei de falar agora com o advogado, e ele estava explicando de que a questão que não é regimental, urgência, urgentíssimo, cabendo a urgência urgentíssima para um assunto tratando-se de análise de contas. O senhor pode nos esclarecer a respeito? Bem, a gente sabe que a gente está quase no fim de mandato e pela nossa Constituição e pelo nosso regimento interno, todo acusado ele tem direito de se defender. E a gente tem que, com certeza, seguir o nosso regimento à risca. É o que assim a gente fez. Sabemos que recentemente foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, que antes era só o ordenador de despesa, apenas o Tribunal de Contas julgava. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, foi liberado para as câmaras municipais votar o ordenador de despesa. Porém, esse ordenador de despesa ele se encontra rejeitado pelo Tribunal de Contas, onde a matéria em tese da Impetrante ela se encontrava no nome de não poder se candidatar e abrindo as prerrogativas dos que estavam no Supremo Tribunal Federal, conseguiu um mandato de segundo eliminar para o registro de candidatura. Então, o que ocorre? Como é competência da Câmara julgar e não mais o Tribunal de Contas, a gente simplesmente está fazendo o nosso papel. Para a gente não ter, com relação à questão de perseguição política, e a gente foi apresentada essa matéria, na verdade, sem nem esse requerimento de urgência urgentíssima. Eu não sei porquê, onde foi que o nosso excelente juiz aqui da comarca de Porto Nacional, Zé Maria, diz que a gente entrou com um requerimento. Eu gostaria de ter o conhecimento desse requerimento que não foi encaminhado por essa casa. Simplesmente, os vereadores da situação não compareceram na sessão, compareceu 5 vereadores, porque onde se encontravam de atestado médico, onde a gente recebeu, a matéria foi apresentada pela mesa diretora, da qual não foi deliberada, simplesmente foi encaminhada para as comissões, da qual as comissões foi reunido hoje, foi emitido um parecer por volta de 9 horas da manhã, com a maioria das comissões, tudo feito legalmente. E hoje seria apresentado nessa última sessão ordinária. Então foi uma surpresa para a gente, dessa forma como chegou, o juiz intervendo, pedindo a retirada não protocolada, tirou a matéria, porque essa matéria ela nem tinha sido votada. Ela ia ser protocolada para colocar pela mesa hoje para ser votada hoje por nós. Agora, uma pergunta. Qual a atitude, o que pretende então fazer, no caso, os senhores vereadores que estão em oposição à prefeita eleita Rio? A gente sabe que a justiça existe para isso, a lei existe para isso. Sabemos, nós vamos cumprir o mandato de segurança, mas porém sabemos que nós temos aí a corregedoria para a gente ver os nossos direitos. Então a gente vai ver até onde a gente tem direito, ir atrás. A sessão de hoje foi suspensa, não teve a sessão porque foi tirada a matéria em pauta, não tinha outra matéria para ser julgada. Então, como não tinha outra matéria, foi suspensa a matéria. A sessão de hoje foi adiada. Então a gente vai entrar, que é direito nosso de legislador fazer isso, e a gente vai ver no que vai dar. Bem, pelo que eu estou entendendo, então, a questão do mandato de segurança e não tendo outra pauta que não fosse a questão da análise das contas da ex-prefeita, então ela não ficou prejudicada em termos de ter as 5 sessões no caso, certo? E aí agora vocês continuam, então, mantendo as 5 sessões que vocês têm direito para cumprir de acordo com o regimento interno. Corretíssimo. Simplesmente foi suspensa a sessão de hoje. A gente vai fazer ela posteriormente, com certeza, após a decisão que a gente vai correr atrás da corregedoria do nosso estado, que a gente acredita que a lei maior, e com certeza a gente vai correr naquele direito que a gente tem, que para isso que existe lei. Um efeito suspensivo do mandato. Com certeza. Olha só, a notícia aí, nosso diretor Aguinaldo, mais o repórter Rodrigo, tiveram lá na sessão, na sexta-feira, em Brejinho, estiveram conversando com o Ney, que foi o único vereador reeleito lá em Brejinho, já é o 3º mandato do Ney. E só para explicar o que está acontecendo, é o seguinte: a prefeita, que ganhou lá por votos agora 1000, ela não podia ser candidata.
E aí ela entrou com a liminar e essa liminar segurou ela. Ela saiu candidata. Beleza, ganhou. Até então, as contas dela estavam no Tribunal de Contas do Estado e também no Tribunal de Contas da União. Foram rejeitadas. Quando as contas são rejeitadas, elas devem voltar para a Câmara dos Vereadores da cidade para eles aprovarem ou desaprovarem. Se eles desaprovarem, ela não pode assumir o mandato, porque as contas delas foram rejeitadas. Em Brejinho são 9 vereadores. Dos 9, 6 declararam que não irão aprovar as contas. Desde a gestão anterior dela, ela vem com problema nas contas. Aí o que acontece? Ela já estava sustentada por uma liminar, entrou com um mandato de segurança com seu advogado Zé Arthur, e o juiz que pegou a causa foi o doutor Zé Maria, juiz daqui de Porto Nacional, muito conhecido. E o juiz mandou suspender que ia acontecer na Câmara dos Vereadores, a sessão, devido ser urgente e urgentíssima, dizendo que não poderia ser. Mas eu só quero fazer uma pergunta. Eu não sou formado em Direito, eu não tenho tanto conhecimento de um processo, não. Eu não tenho medo, eu não estou falando nada demais, mas eu quero fazer uma pergunta para o doutor Zé Maria, o juiz, se ele me assiste ou se alguém estiver assistindo que for conversar com ele. Aconteceu um caso aqui em Porto Nacional de um vereador que foi cassado. Foi o primeiro vereador em Porto Nacional cassado e o terceiro no estado. E aí, os 12 vereadores, 13 de Porto, 12 porque só foi um foi cassado, 12 vereadores, organizaram a sessão em uma sexta-feira e na segunda já cassaram o mandato do vereador, não dando direito de resposta, não dando direito de defesa, o que a súmula vinculante estabelece. As leis, todos têm direito de defesa. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Já viu aquele ditado? Então todos têm direito de defesa. E aí os vereadores fizeram isso aqui em Porto, uma sessão urgente, urgentíssima. Começaram a sessão na sexta, na segunda já cassaram o vereador. Aí o vereador entrou na justiça, quem pegou ali foi o doutor Zé Maria. E o doutor Zé Maria respondeu o seguinte no processo, que não ia entrar em mérito, porque ele não podia entrar no mérito do legislativo. No Brasil, ele é dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Executivos são os que executam as leis, prefeito, governador, presidente. Legislativos são os que legislam as leis, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. E judiciário é a justiça, são os promotores, os juízes, os desembargadores, são ali os magistrados da lei. E eu quero fazer uma pergunta para o doutor Zé Maria, que se ele pudesse, eu vim aqui no programa, como que o senhor diz que não vai entrar no mérito do legislativo aqui em Porto Nacional e entra no mérito do legislativo de Brejinho? Qual a diferença de uma cassação de um vereador para um prefeito? Por que em Porto Nacional o senhor não quis entrar em mérito, mas em Brejinho o senhor quis? Em momento algum eu estou lhe desrespeitando, doutor Zé Maria. E ninguém. Eu só quero entender isso. Por que suspenderam a sessão na Câmara? Se os vereadores estiverem fazendo algo errado, depois anula. Mas suspender, os vereadores foram eleitos para isso. É função do vereador fazer a sessão. E quem aprova as contas do prefeito é o vereador. A função do vereador é fiscalizar o prefeito. E se o juiz está intervindo, não está dando a legalidade do vereador fiscalizar o prefeito. Então quer dizer que o prefeito pode fazer o que quiser, porque está protegido pelas asas dos juízes, do judiciário? Negativo. Ao meu ver, eu sou um leigo no assunto, mas ao meu ver, o que eu estive estudando, passei o final de semana todo estudando, não todo porque estive ali paparicando meu filho, mas o legislativo, que é os vereadores, tem o direito de fazer a sessão. O juiz não pode intervir nesse caso. Exceção para aprovação de contas da prefeita. Se a prefeita está com as contas irregulares, ela não pode assumir. Ela não pode assumir. Como que nós vamos deixar uma mulher assumir, sendo que o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, já falou que ela está com as prestação de conta irregular? Aí o Tribunal de Contas devolve o processo para a Câmara dos Vereadores para ser julgado. Aí dos vereadores, a maioria tem que dizer que não aprova. Se a maioria aprovar, beleza, está aprovado. Agora, se a maioria desaprovar, aí ela não pode assumir. E de 9 vereadores, estivemos conversando, 6 falaram que não ia aprovar e mostraram em papéis as contas dela irregular. E eu quero deixar essa pergunta: como que um juiz, do nada,
É a dúvida que eu não consigo entender. Do nada, o processo, na sexta-feira, do nada ele chega, o oficial de justiça chega e manda cancelar a sessão. Só porque ali anular as contas dela, o julgamento das contas, nós devemos deixar acontecer. E eu quero deixar essa pergunta, doutor. Como que o senhor não entra em mérito aqui, na Câmara dos Vereadores em Porto, mas entra em mérito na Câmara dos Vereadores em Brejinho? Será que está sendo omisso? Eu quero deixar aqui, meu querido telespectador, não um apelo, mas essa dúvida. Porque, como eu falei, sempre existe o joio no meio do trigo. Sem mais.